Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo e capítulo por capítulo. No último programa falamos sobre o primeiro milagre de Jesus. Durante uma festa de casamento, ele transformou a água em vinho. Comentamos que reconhecer que o vinho acabou pode ser reconhecer que você precisa do novo nascimento. Terminamos o programa mencionando a ilustração que outro apóstolo usou para falar do novo nascimento. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele compara o nascer de novo ou o nascer espiritualmente ao nascimento físico. São necessários uma semente e um óvulo para que aconteça a concepção, a gestação, a vida embrionária e, finalmente, o nascimento, seguido do crescimento e do desenvolvimento. O novo nascimento, o nascer de Deus ou do Espírito, acontece através da semente, que é a palavra de Deus, que, unida à fé, a sua resposta à palavra de Deus, concebe a vida espiritual em você. O próximo passo é o nascimento e depois o desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que Pedro escreveu em sua primeira epístola se encaixa com o segundo passo para o novo nascimento. Encha o seu vaso com a palavra de Deus. Encha sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, entre na palavra de Deus e deixe que a palavra de Deus entre em você. Busque o agente do Espírito Santo. O novo nascimento é acionado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o agente usado pelo Espírito Santo. Por isso, encha sua vida com a palavra de Deus. Identificamos o terceiro passo quando Maria disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. O que faz a palavra de Deus ter poder em sua vida? O que faz algumas pessoas entrarem na palavra de Deus e a palavra entrar nelas? O que aciona o poder de Deus, levando uns à salvação, à edificação e ao dinamismo, enquanto outros cochilam durante a mesma pregação? Às vezes, alguns pastores se sentem como anestesistas espirituais. É só eles começarem a pregação da palavra para que algumas pessoas caiam no sono. Enquanto isso, outras pessoas ficam tão alertas, tão atentas a cada palavra, querendo absorver tudo que é dito. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus é poder nessas pessoas, é força. E por que a diferença? A diferença é que algumas pessoas aplicam a palavra de Deus em suas vidas, como o homem abençoado do Salmo 1, que não segue o conselho dos ímpios, mas anda no conselho de Deus encontrado na palavra dele. É isso que faz de algumas pessoas árvores plantadas junto a ribeiros de águas que no tempo certo dão seus frutos e são espiritualmente prósperas. Este é o terceiro passo na fórmula para o novo nascimento, ouvir e praticar a palavra. Recapitulando, o primeiro passo é admitir que não há mais vinho, que você ainda não nasceu de novo. O segundo passo é encher o seu vaso com a palavra de Deus. Encha seus potes com água. O terceiro passo é fazer tudo o que ele mandar, ou seja, é obedecer à palavra de Deus. Quando você entra na palavra e a palavra entra em você, ela coloca o dedo nas feridas e mostra onde está o pecado e a culpa, ou onde está o pecado de omissão. Sabe por que mencionei o pecado de omissão? Porque às vezes não é aquilo que você faz que é errado, mas o que você não faz. A palavra de Deus vai falar com você e quando isto acontecer, você deve obedecer. Esse é o terceiro passo na fórmula para o novo nascimento. Encha os seus potes com água e faça tudo que ele mandar. Agora, leia comigo o versículo 8 do capítulo 2 do Evangelho de João, onde Jesus, depois de mandar encher os potes com água, disse: levem um pouco ao encarregado da festa. Vocês já pararam para pensar que aqueles servos também precisaram de fé para fazer isto? Eles tinham acabado de encher todos aqueles potes com água.
Acho que deu um trabalhão carregar a água da fonte ou tirar a água do poço e depois ter de começar a servir como se fosse vinho e ainda por cima levar para que o encarregado da festa experimentasse um pouquinho. Você não acha que eles também precisaram ter bastante fé? Este milagre é parecido com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos, que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Ficamos nos perguntando em que momento a água se transformou em vinho. E no milagre da multiplicação, quando os 5 pães e os 2 peixinhos se transformaram em alimento suficiente para uma multidão, você não se pergunta em que momento o milagre aconteceu? Sabe o que eu acho? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu à medida que era passado as mãos de Jesus para as mãos dos apóstolos e das mãos deles para as mãos da multidão faminta. A multiplicação acontecia quando os apóstolos tinham fé para passar o pão ou o peixe adiante. A mesma coisa quando a água se transformou em vinho. Acho que quando os servos tiveram fé para encher os potes com água e começaram a servir, a água se transformou em vinho. Em algum momento Deus tocou na água e ela se transformou em vinho. Este é o 4º passo na experiência do novo nascimento, ter essa obediência em fé. Num dos últimos programas vimos que quando as pessoas se encontravam com Jesus, a primeira coisa que faziam era levar alguém mais para conhecê-lo. Quando Jesus transforma a sua água em vinho, a primeira coisa que você quer fazer é contar para todo mundo, para que participem desse grande milagre também. Essa história marcante tem um significado mais profundo. A fórmula para o novo nascimento em 4 passos. Primeiro passo, admita que não há mais vinho. Você precisa nascer de novo. Segundo passo, encha seu vaso com a palavra de Deus. Encha os potes com água. Terceiro passo, faça tudo o que ele mandar. E depois, disponha-se a contar esse milagre para outra pessoa. As Escrituras apresentam outra aplicação para o vinho, além de ser um símbolo de alegria. Jesus relaciona o seu ensino ao vinho. Ele fala que o seu ensino é como um vinho não fermentado, como um suco de frutas, e lançou o desafio para que jamais colocassem vinho novo, não fermentado em odres velhos ou vasilhas de couro velhas, porque quando o vinho fermentasse e se expandisse, produziria uma pressão tão grande que arrebentaria a bolsa de couro. O povo daquele tempo sabia muito bem do que Jesus estava falando. Eles costumavam pendurar bolsas de couro de cabra nas paredes das casas e guardavam o vinho nessas bolsas. Quando cometiam o erro de colocar vinho novo em uma vasilha velha, acabavam acordando no meio da noite com os estouros das bolsas explodindo. O que Jesus estava dizendo era: depois que vocês ouvirem o meu ensino e o assimilarem, ele vai causar certa pressão em vocês. Por isso, ao ouvirem o meu ensino, decidam se cederão à pressão e se o colocarão em prática ou não. Se não, o meu ensino vai aumentar a pressão na mente de vocês e pode acabar provocando uma explosão. Com essa ilustração, Jesus relacionou o seu ensino ao vinho. Ainda dentro desse contexto, Jesus afirmou que o vinho velho é melhor. Os homens sempre dizem isso. A Bíblia confirma essa interpretação com outros textos. De maneira geral, vinho velho é melhor. Há alguns séculos as pessoas conseguiam se identificar mais com estas figuras de linguagem por causa da cultura, porque tinham mais tempo de ficar sobre uma figueira conversando com Deus e por isso captavam com mais facilidade a profundidade do ensino. Alguns veem nessa história da água sendo transformada em vinho uma figura daqueles que, como nós, pastores ou professores de escola dominical, ensinam as Escrituras. Uma vez um professor me disse assim: sabe, às vezes quando você sobe no púlpito não põe muita fé no sermão que vai pregar. Acha que é fraquinho, que só é água. Mas quando você abre a boca, alguma coisa acontece entre o púlpito e os bancos da igreja. O Espírito Santo começa a agir e a transformar aquela água em vinho. Em 50 anos de ministério, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu não sei como acontece, eu só sei que acontece. Por isso, se você achar que o que preparou para ensinar é fraco, é água, ponha sua fé em ação e entregue tudo a Deus. O Espírito Santo pode transformar sua água em vinho. Mas há ainda outra aplicação para essa história, uma fórmula para o reavivamento.
Talvez você já tenha nascido de novo, mas esteja sem vinho. Será que alguém que nasceu de novo fica deprimido? Olha, eu acho que sim. A Bíblia conta que alguns dos grandes homens de Deus ficaram tão deprimidos que pediram para morrer. Moisés, Elias, Jonas e Jó fizeram esta oração. É claro que os nascidos de novo ficam sem vinho, sem alegria. Pode ser que seja necessário um reavivamento. Por isso temos uma fórmula para o reavivamento. Quando você achar que precisa de um reavivamento e que está sem vinho, vá para algum lugar, tire umas férias de algumas horas, pelo menos, e encha o seu vaso com a palavra de Deus. Encha suas vasilhas com água. Nesse processo que talvez dure dias ou até semanas, quando Jesus colocar o dedo em algum lugar do seu coração e mandar você fazer alguma coisa, obedeça. Isto trará reavivamento espiritual para a sua vida. E quando isso acontecer, passe essa água para alguém, e ele também vai fazer o mesmo para essa outra pessoa, para que essa pessoa também tenha a água transformada em vinho. Outra aplicação é a seguinte: todos nós precisamos ir até Jesus e lhe entregar a nossa água e crer que ele pode transformá-la em vinho. Quem é Jesus no capítulo 2 do Evangelho de João? Quem é Jesus nesta linda história? Ele é aquele que pode transformar a água em vinho. Existem muitas outras aplicações para essa história. Uma delas pode se encaixar em sua vida. Não importa a aplicação que você faça para a sua vida. O que importa é que no capítulo 2 de João, Jesus é aquele que transforma a água em vinho. E o que é fé? Fé é crer o suficiente para levar o que você considera água até Jesus, obedecê-lo e ter a fé para entregar tudo a ele, confiando que ele pode transformar a água em vinho. Isto é fé. E por último, o que é vida? Vida é nascer de novo. Vida é a qualidade de vida que você adquire depois de ir até Jesus e dizer: eu não tenho vinho, e ele transformar a sua água em vinho. É isto que é fé, de acordo com essa história maravilhosa que estudamos no capítulo 2 de João. Lembre-se que esse acontecimento manifestou a glória de Deus e muitas pessoas creram nele. Se você deixar que Jesus transforme a sua água em vinho, sabe, este acontecimento o glorificará e fará com que sua fé nele, a sua fé no Senhor Jesus, seja fortalecida de uma forma espetacular. E é exatamente disso que você precisa para viver de vitória em vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para viver em vitória. Foi muito bom poder contar com sua participação em mais esse encontro com a palavra. Oro muito para que esses estudos estejam sendo bons para a sua vida. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.